Hebreus 11, a partir do verso 23. Hebreus 11, 23, nós vamos ver o exemplo de Moisés, que é um dos maiores vultos do judaísmo. O autor ele vai usar o exemplo de Moisés, como ele já usou o exemplo de Abraão, o exemplo de Sara, o exemplo de Enoque, o exemplo de Abel, o exemplo de Noé, para demonstrar para a comunidade de Hebreus que a vida do cristão é pela fé, que a vida que agrada a Deus é pela fé. E hoje nós veremos o exemplo de Moisés. Vamos fazer a leitura então a partir do verso 23. Diz assim, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, ó Deus, em busca de iluminação nessa noite. Ilumina, Senhor, de maneira que nós possamos ouvir, de maneira que nós possamos compreender, de maneira que nós possamos entender a Sua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, que nós possamos entender, Senhor, a riqueza do conteúdo que nos traz a Sua palavra. Ó Senhor, eu te peço, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor me encha com o seu poder, com o poder do Espírito Santo, para que eu possa, com intrepidez, anunciar a Sua palavra, porque eu sei que isso não está em mim, Senhor, como nós vimos o exemplo de Estevão. Ele falava com intrepidez porque o Senhor o encheu, porque o Senhor era com ele para que ele pudesse anunciar. Nós vimos os apóstolos também pregavam com intrepidez, não tinham medo, Senhor, e anunciavam a Sua palavra porque o Senhor os havia enchidos com o seu poder para que eles pudessem anunciar. E é nessa confiança, ó Deus, que eu venho a Ti mais uma vez essa noite te pedir que o Senhor me encha com o seu poder para que eu possa anunciar a Sua mensagem para o seu povo, para que todos possam ouvir e saber que vem de Ti essa palavra, ó Deus. Por favor, Senhor, que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale essa noite, para que o seu povo ouça a Sua palavra, para que essa palavra possa entrar e produzir muitos frutos. E no nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço. Amém. Nós estamos dando continuidade, como eu já disse, à nossa série de estudos em Hebreus. Nós estamos no capítulo 11, já estamos quase finalizando esse capítulo. O nosso tema hoje é a verdadeira fé. A verdadeira fé. Nós vamos ver aqui algumas características, algumas virtudes da verdadeira fé. E nós vamos ver isso com o exemplo que o autor dos Hebreus nos deixou. E nós já começamos a ver isso com o exemplo de Abel, o exemplo de Enoque, o exemplo de Noé, o exemplo de Abraão, o exemplo de Sara. E hoje nós vamos ver um dos maiores exemplos do Antigo Testamento, que é o exemplo de Moisés, o legislador de Israel. Então nós vamos ver aqui essas características, essas virtudes da verdadeira fé através do exemplo desse homem. Nós estamos aqui no capítulo 11, onde que o autor aos Hebreus ele foca o capítulo todo e uma parte do capítulo 10 para falar da fé. Qual que é o contexto? Qual que é o objetivo dele? Os hebreus eles estavam sendo tentados a abandonarem a fé. Eles estavam preguiçosos, como nós já vimos, né? Que o autor vai repreender eles eram tardios na compreensão, eram extremamente esquecidiços, né? Ouvia e esquecia rapidamente, eram preguiçosos, eram crianças, eram meninos na fé. E por isso eles estavam sendo tentados a desistirem, abandonarem a Cristo e voltar ao judaísmo pelo fato de estarem sendo perseguidos. Havia uma grande perseguição, principalmente da parte dos seus patrícios, como também da parte da própria sociedade naquela época. E por causa dessa grande perseguição, eles estavam já de malas prontas para abandonarem a fé e voltar para o judaísmo.
para que eles não voltassem, para que eles fossem exortados a não voltar, o autor ele escreve essa epístola com esse objetivo. Nessa epístola, o objetivo central do autor é mostrar a grandeza de Jesus Cristo. Essa epístola é considerada como o quinto evangelho porque ela nos mostra a grandeza de Cristo e o seu ministério celeste. Ela nos diz o que Cristo está fazendo depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Então, o objetivo do autor com essa epístola é mostrar a grandeza de Cristo, para que eles, vendo o quanto que Cristo é grande, eles não abandonassem a fé e voltassem para o judaísmo. O ponto central dessa epístola é mostrar que Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote que haveria de vir, para fazer a propiciação pelos nossos pecados. A única propiciação que era suficiente para pagar os nossos pecados era a propiciação desse verdadeiro sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E nós vemos que ele faz a propiciação, ele se oferece a si mesmo como sacrifício, ele oferece o seu sangue é derramado e pela sua carne, pelo seu sofrimento, ele abre o caminho até Deus. Nós vemos que Cristo, pela sua carne, ele rasga, o véu é rasgado. Quando Cristo morre, o véu ele é rasgado de cima a baixo. Deus rasga o véu para que nós pudéssemos ir à sua presença. E nós vemos que o caminho para Deus está aberto para nós a qualquer momento. Qualquer hora do dia, a qualquer minuto, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, o caminho está aberto. Você pode ir à presença de Deus na oração. O próprio Jesus ensina a irmos à presença de Deus quando você ore. Paulo, ore a todo momento, esteja a todo momento na presença de Deus. Quanto mais tempo você vai passar na presença de Deus, menos tempo você passa no mundo. Quanto mais você estiver na presença de Deus, menos você estará no mundo. Nós precisamos estar na presença de Deus. Aqui no capítulo 11, o autor, ele faz como que de propósito. Esse capítulo 11 aqui é como proposital, para mostrar para eles a importância da fé. Eles estavam na fé. Os hebreus, que a carta é destinada, eles estavam na fé e estavam querendo deixar a fé e voltar ao judaísmo, que considerava que era a religião verdadeira também. Eles estavam sendo perseguidos e eles estavam tão ensoberbecidos, como Paulo fala, que eles não viam diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Tanto é que eles estavam querendo deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Eles não estavam vendo a diferença, eles não estavam vendo a diferença de uma religião para outra. Para eles, tanto faz uma quanto a outra. Nós cremos que o cristianismo é a religião verdadeira, no entanto, nós estamos sofrendo perseguição, nós vamos voltar para o judaísmo, porque o judaísmo também é a religião dos patriarcas, é a religião de Abraão, é a religião de Moisés, é a religião de todos os patriarcas, todos nós vemos que vem do judaísmo. E vamos voltar para lá porque está tranquilo também. O autor, ele escreve, ele faz questão de enfatizar praticamente todos os nomes do judaísmo, todos os nomes do Antigo Testamento e dizer que eles viveram pela fé. Que a única maneira que eles obtiveram de agradar a Deus era pela fé, era através da fé. E como se eles agradaram a Deus através da fé, eles estavam deixando a fé para voltar para as obras. Então o autor dos Hebreus, ele diz, como vocês podem abandonar a fé se Abraão viveu pela fé? Como vocês podem abandonar a fé se Abraão se tornou herdeiro da salvação pela fé? Como vocês podem abandonar a fé se Sara, pela fé, acolheu as promessas? E ela e Abraão se tornaram pai de multidões. Como vocês podem abandonar a fé se Enoque, Noé, todos os vultos, Abel, todos esses viveram pela fé e agradaram a Deus pela fé? Como vocês podem deixar a fé para voltar para algo que já passou, para algo que é sombra? Então aqui nós vemos que ele vai usar esses exemplos para que os hebreus não abandonem a fé e voltem para aquilo que é passado, para aquilo que é sombra, para aquilo que não tem mais valor. Então hoje nós já vimos o exemplo de Abraão, já vimos o exemplo de Sara, nós já vimos o exemplo de José, nós já vimos o exemplo de Jacó, já vimos o exemplo de todos os heróis que ele usa, e hoje nós veremos o exemplo de Moisés. Moisés, como eu já disse, era o maior vulto do judaísmo. Moisés era o maior
é até hoje, né, para os judeus, o maior nome do judaísmo, aquele que trouxe a lei, aquele que era o legislador, aquele que as pessoas consideram como sendo o líder principal do judaísmo. E o autor aos Hebreus vai olhar para aquela comunidade e dizer: Moisés, a vida de Moisés foi pela fé. Moisés só agradou a Deus pela fé. Moisés só agradou a Deus pela fé. É pela fé que Moisés agrada a Deus. E que ir contra a fé é ir contra todo o caminho cristão. Ir contra a fé é ir contra o caminho que todos os patriarcas, é ir contra o caminho que todos os homens de Deus traçaram desde a antiguidade até hoje, porque todos viveram pela fé. Abandonar a fé e voltar ao judaísmo é ir na contramão de tudo, de todos os homens de Deus, de toda a fé, de todo o cristianismo, de toda a verdadeira religião. É o que nós vamos aprender com o exemplo de Moisés. Nós vamos ver o exemplo de Moisés que o autor cita para que eles não deixem, porque o próprio Moisés viveu pela fé. Se o próprio Moisés que deu a lei, que fundou o judaísmo, viveu pela fé, como que eles poderiam abandonar a fé e voltar para aquilo que é passageiro? Então, que é sombra. Então nós vemos aqui o exemplo de Moisés, e com o exemplo de Moisés nós vamos aprender algumas lições preciosíssimas acerca da verdadeira fé. Primeira lição que nós vemos aí acerca da verdadeira fé é que a verdadeira fé, ela expressa coragem. Todos aqueles que são da fé, eles são corajosos, não são covardes, como nós vemos no livro de Apocalipse. Os covardes não entram no reino do céu porque eles não têm fé, eles retrocedem, eles voltam atrás. E o exemplo que nós temos aqui é dos próprios pais de Moisés. Os próprios pais de Moisés, eles tiveram coragem de enfrentar o decreto do rei. Eles tiveram coragem de esconder o menino por 3 meses para que o rei não o matasse. Então eles tinham coragem, por quê? Porque eles tinham fé. Verso 23, pela fé Moisés, quando apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais de Moisés, quando Moisés ainda eram nascidos, eles tiveram coragem, tiveram intrepidez para guardar, para ocultar, para esconder o menino por 3 meses. Por 3 meses, quando o rei, o faraó, havia decretado que todos os israelitas, todos os filhos deveriam ser mortos para controlar ali a população dos judeus que estavam crescendo cada vez mais. Então, quando o rei decretou, eles não tiveram medo. A verdadeira coragem, a verdadeira fé, ela não tem medo. A verdadeira fé, ela expressa coragem. Todos que são da fé não se acovardam, não são covardes diante das barreiras que nós enfrentamos. Os hebreus, eles estavam se acovardando diante daquela tribulação, diante daquela perseguição. Eles não estavam praticando a verdadeira fé, porque a verdadeira fé, ela expressa coragem. Quem é da fé não é covarde, mas pela fé ele é capaz de enfrentar os piores inimigos. Aqueles que são da fé, eles têm coragem para enfrentar os piores inimigos. Nós vemos no caso de Davi, quem é que teve coragem diante de Golias? Mas pela fé, um homem que era exercitado na fé, um homem que vivia na fé, um homem que Deus o exercitava, que era experimentado na fé, que nós vemos que ele havia matado um urso e um leão, Deus o concedeu graça de ele ir, né, diante de Golias e vencer. Então a fé, a verdadeira fé, ela expressa coragem, porque os covardes não entrarão, aqueles que não têm coragem, aqueles que são tímidos, aqueles que não vivem para Deus, aqueles que não professam fé. Então a verdadeira fé, ela expressa coragem. Segundo ponto acerca da fé, é que a verdadeira fé, ela repudia o pecado, ela odeia o pecado. A verdadeira fé, ela detesta, ela despreza todo o tipo de pecado. Verso 24 e verso 25. Pela fé, nós vemos o repúdio do pecado. Moisés, quando já homem feito, Moisés já era velho, né, já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou título, porque ele ia receber o título de príncipe. Filho da filha de Faraó era príncipe, ele recusou a riqueza, ele recusou o nome. Pela fé, Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? O que Moisés preferia? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus
a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés recusou títulos, as riquezas e os prazeres que passam do pecado. Por quê? A verdadeira fé, ela odeia o pecado, ela não negocia com o pecado. Todos aqueles que são da fé são irrepreensíveis, odeia o pecado. Moisés, quando ele já era homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A coisa que a maior parte das pessoas, né, se tivesse a oportunidade, não pensaria duas vezes, né? Quem é que não quer ser príncipe? Quem é que não quer riqueza? Quem é que não quer ouro? Quem é que não quer prata? Mas Moisés, pela fé. E um ponto importante aqui acerca dessa recusa de Moisés, é o que levou Moisés a fazer isso? O que levou Moisés? O autor aqui fala que é pela fé, mas de onde? De onde se originou essa fé? Porque nós sabemos que a fé, como é que a Bíblia diz que a fé vem no Novo Testamento? Pelo ouvir. Então, para que Moisés expressasse esse nível de fé a ponto de abandonar riquezas, nomes, glória, pela fé ele precisava ter ouvido. Então, de onde que Moisés ouviu? A Bíblia não relata que alguém pregou para Moisés. Porque Moisés, ele era para ser filho da filha de Faraó. Então, de onde que veio essa fé que levou Moisés a recusar ser chamado filho da filha de Faraó? Nós entendemos que essa fé, ela veio das instruções da sua própria mãe. A Bíblia nos diz que Moisés foi cuidado pela sua própria mãe. E a sua mãe, em todo esse tempo que ela cuidou de Moisés, antes de Moisés ser levado para o palácio, a mãe dele foi ensinando ele acerca de Deus, acerca do povo de Deus, acerca das verdades de Deus, acerca do Deus de Abraão. Quando Deus aparece para Moisés na sarça e fala, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés não espanta, Moisés não pergunta quem é o Senhor, né? Para perceber isso, Moisés não pergunta quem que é, porque ele já sabia quem que era. Isso foi graças a quem? Graças à sua mãe. Então nós vemos que as mães têm um papel importantíssimo na educação dos seus filhos. Como acho que é Abraham Lincoln diz, as mãos que movem o mundo, né, são as mãos das mães. Porque as mães, elas têm um papel importantíssimo na criação do filho. Moisés, ele só recusou ser chamado filho da filha de Faraó porque Joquebede, que era sua mãe, ensinou para ele isso. Eu estava vendo o exemplo de Selene, minha irmã, lá na roça, graças a Deus, né, que tem nos ensinado muito. Todos os dias, quando ela acorda, quando ela levanta, ela já pega e lê um capítulo pro menininho. Né, pequenininho já, ela já lê um capítulo, lê um capítulo da Bíblia, literalmente um capítulo da Bíblia, e lê também um capítulo da Bíblia de criança, para ensinar o menino. Desde pequeno ele já cresce sabendo quem que é o Deus dos seus pais. E quando Deus aparece para ele e diz, eu sou o Deus dos seus pais, ele não vai perguntar quem é o Senhor, porque ele sabe quem é o Deus dos seus pais. Então as mães, elas têm um papel importantíssimo na criação dos seus filhos. E eu falo com minha esposa sempre, ela precisa fazer dessa forma também, ela precisa tomar esse exemplo, começar a ensinar ele, a ler o capítulo para ele, a ensinar a Bíblia também. Nós temos essa tarefa, nós que somos pais, temos a tarefa de ensinar isso para os nossos filhos. Então, Moisés, pela fé, ele repudiou o pecado, ele preferiu sofrer com Cristo. Ele preferiu sofrer o opróbrio com Cristo porque ele praticava da verdadeira fé. E a verdadeira fé odeia o pecado. Não há condição alguma de algum de nós vivermos essa verdadeira fé e ser coniventes com o pecado. Sermos amigos do pecado, andarmos de mão dada, desejarmos, amarmos o pecado. Todos aqueles que são da fé, ele odeia o pecado, ele abandona o pecado, ele repudia o pecado, porque a característica, a essência da fé, ela vai contra o pecado. A essência da fé é contrária ao pecado. A essência da fé é contrária ao pecado. Terceiro ponto que nós vemos aqui, terceira lição que nós vemos aqui, é que a verdadeira fé, ela expressa discernimento. A verdadeira fé, ela expressa discernimento. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava aquele que tem galardão. Moisés, ele compreendeu que Cristo ele era mais valioso do que as riquezas do Egito.
A verdadeira fé, ela tem essa característica. A verdadeira fé, ela consegue discernir o que tem mais valor. Ela consegue entender o que tem mais valor. Moisés, ele conseguiu entender que Cristo era mais valioso do que todo o ouro, toda a prata, todos os bens, todos os prazeres pecaminosos do pecado. A verdadeira fé, ela entende isso. É por isso que o crente, ele é firme nas suas convicções, porque ele sabe o que tem mais valor. A verdadeira fé, ela expressa discernimento. Todos que são da fé conseguem perceber o quão valioso é aquele tesouro que ele diz que é incalculável. Jesus chama o reino do céu de tesouro incalculável. Mas muitas pessoas olham para aquele tesouro e não veem esse valor todo, porque não tem discernimento. A verdadeira fé consegue entender que aquele tesouro é muito mais valioso do que qualquer riqueza da terra. Moisés, pela fé, ele compreendeu que a maior riqueza era Cristo e que toda aquela glória do Egito não chegava perto da eternidade. A verdadeira fé consegue ver o tesouro incalculável que é Cristo. Muitas vezes nós provamos que nós não conseguimos ver esse valor porque nós somos totalmente irreverentes com as coisas de Deus. Nós não levamos as coisas de Deus a sério, nós não damos importância às coisas de Deus. Então, o que ele chama de tesouro incalculável, para nós não tem nenhum valor, não há discernimento. Nós não conseguimos compreender porque nós não nos importamos, não levamos a sério. Mas quando é que, na verdade, que a verdadeira fé, ela consegue ver que aquele tesouro é incalculável e ela consegue entender que nada se equivale ao tesouro que é Cristo. E é o que Moisés viu. Moisés, ele recusou o título, o nome, riqueza, ele recusou ser chamado de príncipe, ele recusou prazeres do pecado, ele recusou todos os prazeres pecaminosos do pecado, porque ele sabia que Cristo era mais valioso. A verdadeira fé, ela sabe disso. A verdadeira fé, ela compreende isso. Quarto ponto, a verdadeira fé contempla o invisível. Aqueles que são da fé, eles permanecem firmes porque eles conseguem ver aquele que os outros não veem. No verso 27, diz assim: pela fé ele abandonou o Egito. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Então a característica da verdadeira fé, a essência da fé verdadeira é que ela contempla o invisível. Nós só nos permanecemos firmes, nós só conseguimos permanecer firmes se nós conseguimos ver aquele que é invisível. Moisés permaneceu firme como quem vê o que é invisível. Como que eu faço para me permanecer firme até o fim? Como que eu faço para mim não ser como aquelas milhares de pessoas que quando disseram que o pão era o corpo e o sangue, voltaram para trás? Como que eu faço para mim não ser como elas, voltar para trás também, quando perceber que o cristianismo não é aquilo que eu imaginava, não é aquilo que eu esperava? Como que eu faço para me permanecer firme? Você precisa ter os olhos no invisível. Como que eu faço para, assim como Judas, não vender ele por 30 moedas de prata? Quando a oferta for boa demais, eu não vender. Nós precisamos ter os olhos naquele que é invisível. É só tendo os olhos naquele que é invisível que nós conseguimos permanecer firme. Moisés abandonou ouro, prata, riqueza, bens. Moisés abandonou todas as coisas porque ele tinha os olhos naquele que é invisível. Moisés contemplava aquele que não se vê, que é Cristo. Você só vai permanecer firme até o final se você conseguir ver Ele também. Então a sua oração deve ser: Deus, permita que eu te veja, ainda que o Senhor seja invisível, com os olhos do coração. É o que Jesus diz para o cego. Nós vemos que aquele cego, o exemplo é maravilhoso daquele cego. O cego de João 8, não me lembro ao certo qual que é o capítulo, que Jesus passa lodo nos olhos, cego de nascença, Jesus passa lodo nos olhos e pede que ele vai lavar no tanque de Siloé. Chega lá, ele lava e volta a ver. Eles pegam ele e levam diante do Sinédrio, e o Sinédrio começa a interrogar ele, começa a interrogar daqui, interrogar dali, e insiste: como que ele te abre os olhos? Como que ele te abre os olhos? E etc e tal. E depois de todo aquele cenário lá no Sinédrio, depois de ele responder com exímia perfeição, depois de ele envergonhar o Sinédrio, depois de ele responder maravilhosamente, ele sai e ele encontra com Jesus na rua, e Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem?
Aí o cego pergunta: quem que é, Senhor, para que eu creia? Jesus diz: você já ouviu e é o que fala contigo. Mas a questão é: como que ele ouviu o cego? Como que ele ouviu o cego? Ele era cego. Mas Jesus fala: você já ouviu e é o que fala contigo. Então ali aquele homem, ele conseguiu contemplar com os olhos do coração. E é dessa maneira que nós precisamos ver também. Nós precisamos orar: Senhor, permita que eu te veja com os olhos do coração, ainda que o Senhor seja invisível. Só permanece firme aquele que consegue ver Cristo com os olhos espirituais. Assim como aquele cego viu: você já ouviu, você está vendo, é o que fala contigo. Ele falou: eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Então, a verdadeira fé, ela consegue ver o que as pessoas não conseguem ver porque é invisível. A verdadeira fé contempla o invisível. Quinto ponto que nós vemos acerca da verdadeira fé, quinta lição que nós vemos acerca da verdadeira fé, é que a verdadeira fé, ela compreende o caminho. A verdadeira fé, ela sabe qual que é o caminho de salvação. A verdadeira fé, ela sabe qual que é o caminho que Deus estipulou para salvar o ser humano. Porque Moisés, muito tempo antes de Cristo, já pela fé, comemorou a Páscoa. E a Páscoa era a forma com a qual Deus escolheu para que o exterminador passasse do seu povo. É o que nós vemos aí no verso 28. A fé, ela compreende o caminho. Verso 28. Pela fé, celebrou a Páscoa. A Páscoa foi instituída, né, no capítulo 12 de Êxodo, quando foi a última praga que era o exterminador, ia passar pela terra e matar todos os primogênitos. Aí Deus vai, mostra misericórdia, manda que a comunidade mata um cordeiro, tira o sangue, passa nos umbrais da porta, que quando o exterminador vir e ver o sangue, ele vai passar por cima. Aí vem o termo Páscoa, passagem, o exterminador vai passar por cima. Esse é o caminho de salvação. Moisés compreendeu que o caminho de salvação era esse. Então, a fé verdadeira, ela nos faz compreender o caminho. Todos que são da fé verdadeira entendem que Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Assim como ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Ele é enfático em dizer: para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Nós só somos livres do juízo, da condenação, se nós também celebrarmos o derramamento do sangue. Se nós entendermos o caminho, se nós entendermos que só a salvação em Cristo. É por isso que o culto é para Ele, é por isso que a oração é para Ele, é por isso que o louvor é para Ele, é por isso que a glória é dele, é por isso que nós só cultuamos a Ele, porque Ele é o caminho, não há outro. Não importa, não tem embaixo do céu um nome que importa que sejamos salvos, diz o apóstolo Pedro. Não há nenhum outro nome dentre os homens que importa que nós sejamos salvos. Nós só podemos ser salvos no nome dele. Ele é o único que pode nos salvar. Só há um mediador, só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não é mais o unigênito. Isso é maravilhoso, essa figura de unigênito e primogênito. Todas as vezes que eu ouço essa figura de unigênito e primogênito, eu fico maravilhado com isso. Lá no céu ele era o unigênito do Pai. João diz no início do Evangelho: o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, no princípio ele estava com Deus, ele era unigênito. Deus enviou um Filho unigênito para salvar todos aqueles que creem. Mas depois que ele sobe, ele não é mais unigênito, ele é primogênito. Há uma diferença entre unigênito e primogênito. Unigênito é só um. É só um filho. A pessoa que só tem só um filho, aquela pessoa, ele tem apenas um unigênito. Mas primogênito é o primeiro de muitos filhos. Então o que a Bíblia nos diz é que pelo seu sangue, pelo caminho que nós vemos aqui que Moisés celebrou pela fé, Cristo nos faz filho de Deus, sendo ele o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito e nós somos os irmãos mais novos. Eu não vejo problema nenhum, né, em ser o irmão mais novo. Saber que o nosso irmão mais velho veio e preparou esse caminho para nós. Então a verdadeira fé, ela compreende o caminho, ela entende que Cristo é o caminho. Por isso ela só louva a Ele. Pela fé nós entendemos que Jesus Cristo é o único caminho para Deus.
E que por seu sangue derramado, nós somos livres do exterminador. Nós somos livres de ser exterminados no fogo do inferno. Sexto e último ponto que nós vemos acerca da verdadeira fé é que a verdadeira fé, ela contempla milagres, né? Nós vemos o exemplo de Jesus, a palavra de Jesus dizendo sempre, a sua fé te salvou, pela fé, se você crer, você verá coisas maiores do que essa. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver o monte, você diz para esse monte, sai daqui, ele saia. E nós vemos aí que a verdadeira fé, ela contempla milagres, no verso 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, que foi um dos maiores milagres que já se ouviu dizer na face da terra. Ó. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Era para ter lama no fundo do mar, né, para bater nos joelhos deles, mas pela fé aquele mar se abriu e tinha poeira no fundo do mar. Já viu uma coisa dessa? Se não for pela fé, ninguém consegue ver isso, né? Se for pela fé, ninguém aceita que no fundo do mar há poeira, porque Deus secou. Deus não apenas abriu as águas, mas Deus secou e eles atravessaram como por terra seca, nos diz o autor. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados. Os egípcios vieram atrás, achando que também ia conseguir, mas a fé só é salvo, né? Só é salvo aqueles que são da fé. Os egípcios não eram da fé. E é o que o autor dos Hebreus diz para aquela igreja: só é salvo, só consegue atravessar o Mar Vermelho com vida aqueles que são da fé. Então essa é a palavra do autor para eles, essa é a palavra do autor para a igreja. Só é salvo se vocês permanecerem na fé. Se vocês abandonarem a fé, vocês serão como os egípcios, vocês perecerão no Mar Vermelho, vocês não conseguirão completar a verdadeira travessia, vocês não conseguirão contemplar a travessia. Então, a fé verdadeira, ela contempla milagre. Nós, pela fé, já contemplamos muitos milagres. Um dos maiores milagres é você ver uma alma se converter a Cristo. E nós já vemos tantas almas se converterem, aceitando a fé, aceitando Cristo. Nós vemos milagres sempre na nossa vida. E nós podemos buscar um milagre de Deus. Não é via de regra que Deus vá sempre fazer um milagre. Mas Deus ainda faz milagre. E pela fé nós podemos obter um milagre de Deus. Não estou dizendo para que nós ficamos só em busca de milagre. Porque o que as pessoas estão fazendo hoje, elas vão para a igreja só em busca de milagre. Só em busca de milagre. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus pode fazer milagres. Se você precisar de um milagre, não há nada na Bíblia que te impeça de buscar. E pela fé, se você realmente acreditar, você receberá o milagre. Você receberá o milagre. Nós já vimos muito, nós já contemplamos muito, e a verdadeira fé, ela contempla o milagre. E nós podemos contemplar o maior milagre de todos, que é a salvação das nossas almas. Pela fé, nós vemos que Deus, ele aceita o sacrifício de Jesus Cristo e de maneira que nós somos salvos. Esse é o maior milagre, né? Pecadores condenados ao fogo do inferno puder ser livres, libertos da condenação, libertos da natureza, libertos da natureza pecaminosa, libertos do pecado e ser salvo em Jesus Cristo. Amém? A conclusão, então, que nós temos do autor e que também serve para nós, né? A mesma aplicação do autor e a aplicação final para nós é que não deixem a fé, pois é a única forma de agradar a Deus. A única forma de sermos salvos, a única forma de andarmos no caminho de Deus é não abandonarmos a fé. O autor, ele olha para os hebreus, para aquela comunidade de hebreus, ele usa todo esse capítulo de Hebreus para dizer: não abandonem a fé, porque é a única forma de agradar a Deus. Todos os santos, todos os patriarcas, todos os santos do passado viveram pela fé. Então não retroceda, não abandonem a fé, permaneçam firmes na fé, porque a fé é a única forma que nós temos de podermos agradarmos a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? E agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos colocar nesse caminho, que é o único caminho, Senhor, que nos leva a salvo. É o único caminho que nos faz atravessar o Mar Vermelho como por terra seca. É o único caminho que nos faz atravessar o Mar Vermelho sem que ele se feche, Senhor, que é o caminho da fé. Muito obrigado por nos salvar, Senhor, através de Cristo. Muito obrigado por nos colocar Cristo como sendo o nosso prêmio maior, Senhor, nosso tesouro maior, nossa riqueza maior. Por favor, ó Deus, nos ajude a permanecermos na verdadeira fé, Senhor, nos ajude a contemplarmos aquele que é invisível.
Por favor, ó Deus, eu te peço, olhe por nós, coloque a sua mão sobre nós para que nós possamos perseverarmos até o final e não viermos, Senhor, a desistir, a não retrocedermos como muitos, Senhor, fazem. Por favor, coloque a sua mão sobre nós, ó Deus, eu te peço. E eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos todos reunidos, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça...